uma mulher corajosa. Porque quando surgiu a batalha, os cananeus veio com tudo para cima do povo de Israel. Deus revelou a ela o plano que ele tinha. Débora manda chamar Baraque. Baraque era chefe militar da época. Chama Baraque, fala para Baraque tudo o que ele tinha que fazer. Você vai fazer assim, assim, assim. Pega até os 10.000 homens, um da tribo de Zebulon, outro da tribo de Naftali, e faz isso, assim, assim, assim. Baraque vira para aquela mulher e diz assim: olha, se tu fores comigo eu irei, porém se tu não fores eu não vou a lugar nenhum. Aí ela vira e diz assim: certamente Baraque, eu vou com você, mas a honra não será tua, a honra será de uma mulher. E aí, Débora não está falando dela mesma, Débora está exercendo o papel de profetisa. Ela lança uma profecia dada por Deus. A honra não será tua, mas será de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E Baraque aceitou aquela condição. Aí vem o versículo 9 que diz: e Débora se levantou. Eu poderia dizer que Débora, nos dias de hoje, poderia ter dito assim: peraí, Baraque, esse negócio de batalha não é a minha área, não. Esse negócio não é comigo, não. Eu sou juíza e profetisa. Ela poderia se sentar em cima do título dela. Eu sou juíza, eu sou profetisa. O meu negócio é ficar aqui. Você pega, organiza o povo e vai. Mas a Bíblia diz que Débora se levantou. Irmãos, e nessa noite, Deus também nos dá essa ordem. Não é assim como lá o profeta disse para aquela mulher na época lá, o profeta Isaías disse: levantai-vos, mulheres que estão em repouso. Por que vocês estão tão quietas? Segurem em si mesmo. E a ordem nessa noite é se levantar. Débora se levantou. Ela saiu de debaixo da palmeira, juntou-se a Baraque e falou para Baraque: vamos lá, vamos organizar todas as tropas. Organizou todo aquele exército, arrumou todos aqueles 10.000 homens, estava ali tudo direitinho, orientando Baraque e tudo. Aí foi lá para o monte, e quando Cícera soube que o povo estava no monte, foi correndo com seus 900 carros de ferro. Eu estava estudando um pouco sobre esses 900, sobre esses carros de ferro, mas era coisa terrível, onde cabia 3 pessoas ali dentro, as rodas tinham lança, em que o povo não conseguia os cavalos bem poderosos, e quando o povo passava, eles cortavam qualquer um que passava com aquela lança na roda. Eu estava entendendo um pouco sobre esses carros de ferro. Aí lá vem Cícera. Quem sabe Cícera deve ter dito assim: a batalha já está ganha, é uma mulher que está no comando, que negócio é esse? Batalha ganha, batalha vencida. Mas ele não sabia que era Deus de Israel que pelejava para aquele povo, que era o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus, o Senhor Sabaoth, o Senhor varão de guerra, que estava na frente daquele negócio. E eles foram. Aí Débora se levanta. Quem sabe ela poderia ter dito também, como eu a você nessa noite: Baraque, a batalha está perdida. Lá vem Cícera, os seus 900 carros de ferro. O que são esses 10.000 homens? Mas ela disse: olha, Baraque, levanta, levanta e desce. Vai lá para o ribeiro, porque hoje mesmo o Senhor te dará Cícera na tua mão. Vai lá, Baraque, não perde tempo não, porque Deus está na frente dessa situação. E ele desceu, juntamente com aquele exército armado, os 10.000 homens. Cícera desceu. Aí diz o historiador que houve uma peleja muito grande naquele ribeiro. Por providência divina, Deus envia uma chuva muito grande, e aquele ribeiro começa a virar lamaçal. As rodas do carro ficam com dificuldade. É assim que Deus faz. Começou a andar com dificuldade, e ali começaram ali aquele povo a lutar com aqueles homens, feriram todo a fio de espada. Cícera olha para um lado e para o outro, não tem jeito, desce um carro e vai fugir a pé. Ele foge a pé, enquanto o Baraque fica lutando com os homens. Mas quando ele foge a pé, a Bíblia diz que ele vai caminhando, correndo, cansado, fatigado.
Cícera foge a pé, até que ele depara com uma tenda. Ele olha para aquela tenda, aí ele avista uma mulher chamada Jael. Aquela mulher se apresenta e oferece hospedagem para ele, manda ele entrar. Ele está cansado, era o que ele mais queria. Ele entra naquela tenda e ali ele tem sede. Naquela época eles ofereciam leite, né, era bebida de relíquia. Aquela mulher vai lá e dá um copo de leite para aquele homem. Ele vai lá, se deita porque ele está muito afadigado. E ela diz para ela, se fica na porta da tenda. Se alguém passar e perguntar que tem alguém aqui, tu diga que não. Ela disse, tá bom, assim vai acontecer. E Jael fica ali observando tudo, aquela mulher fica observando tudo. Sabe que Cícera era inimigo do povo de Israel. Sabe que Cícera estava sendo procurado. Aquele homem oprimia Israel durante 20 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquele homem vai lá e se adormece no sono profundo. Quando aquela mulher ela usa uma estratégia. E tenda, irmãos, naquela época era armada por mulheres. Então aquela mulher tinha experiência do que ela estava fazendo. Ela pega uma estaca daquela tenda, pega um martelo e mansamente ela vai lá e crava aquela estaca na testa, na fonte de Cícera, até que aquele homem agoniza, aquele homem morre. E quando ela sai do lado de fora, vem Baraque correndo atrás para saber qual foi o paradeiro de Cícera. Aí ela vai e chama assim, vem cá, Baraque, olha aqui, o teu inimigo está morto. O teu inimigo está morto. E um homem naquela época morrer pela mão de uma mulher era algo muito vergonhoso. Aí Baraque volta e dá a notícia para Débora. Débora se junta com Baraque e começa a cantar o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. Foi Deus que fez essas coisas. Maravilhoso é o nome dele. Exaltado é o nome dele. Ela era uma mulher, muitos não davam nada. Uma sociedade que, como eu já falei, a mulher ficava em segunda classe. Mas ela sabia que quem estava naquela peleja era o Senhor. Aí eu vejo em Débora, irmãos, uma verdadeira líder. Uma líder impecável. Porque o verdadeiro líder, ele tem que ter visão. Ele tem que ter comunhão com o Senhor para ter visão. Visão. Aquela mulher tinha visão. Aquela mulher ela tinha entusiasmo. O líder, ele tem que ter entusiasmo. Se ele não tiver entusiasmo, ele vai ser levado pelo pessimismo. E quando é levado pelo pessimismo, ele não vai a lugar nenhum. O verdadeiro líder, ele tem que ter iniciativa. Ele não espera as coisas acontecer, ele faz acontecer. O verdadeiro líder não faz nada sozinho, ele divide as tarefas. Né? Me lembro também de Neemias, que dividiu as tarefas com aquele povo. Quando eu uso o exemplo de liderança, eu lembro muito de Débora e Neemias. Porque o verdadeiro líder é assim, tem que estar dividindo as tarefas. E o melhor, o verdadeiro líder, ele tem que ter autenticidade. Ele tem que ser autêntico, porque ninguém consegue maquiar mentira por muito tempo. Ninguém consegue usar máscara por muito tempo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Então aquela mulher, ela estava ali unida junto com o Baraque, ela se levantou e foi. Ela se tornou disponível. Aí eu entro no lema que as irmãs fizeram, que eu achei muito interessante. Mulheres unidas, armadas, na batalha, pronta para vencer. Pronta para vencer. Pronta também para servir. Porque se o Senhor mandou você servir, você está na qualidade certa. Como eu sempre falo, irmãos, aqui na terra há uma hierarquia. Nós temos títulos, nós recebemos vários tipos de títulos. Temos que ter, na igreja cada um tem a sua função. Mas antes de título, antes de cargo, antes de função, nós somos servos, nós somos ovelha do pasto do nosso Deus. E como servos nós temos que estar prontos para servir. Como as ovelhas nós somos dóceis, nós somos humildes. E Débora, ela estava pronta para servir. Eu falo isso porque certa feita eu estava pregando essa mensagem em determinado lugar. Aí teve uma irmã que falou assim, no rosto. Aconteceu algo interessante quando a irmã estava falando sobre liderança, sobre cada um ter a sua função. Porque teve uma determinada época que a gente estava com dificuldade na igreja, não tinha muito membros, ainda estava começando de pouco. E quando nós chegamos na igreja, o povo estava empoeirado. E o pastor deu uma ordem para um
determinado irmão passar um plano irmão. E aquele irmão virou para o pastor e disse assim: não, eu sou diácono, chamo o zelador da igreja. Mas eles esquecem que a palavra diácono significa servir, certo? Nós temos que estar prontos para servir. Você já imaginou se Débora falasse? O negócio é profetizar, o negócio é entregar aquilo que Deus está mandando para você.